Vamos passar para Charlie Hebdo. Primeiro, não é o tema, mas eu vou dizer para que fique claro. Como a maior parte dos brasileiros, que coisa boa, como a maior parte dos brasileiros, é tão bom estar com a maioria, mas esse ponto eu sou frontalmente contra a pena de morte. Frontalmente contra. Não vou trazer o assunto espiritual, só enumerando algumas coisinhas rápidas, só para dar ideia do porquê que eu sou contra a pena de morte frontalmente. Primeira parte pragmática. Eu li, logo que entrei na faculdade de Direito, o discurso dos delitos e das penas. Daniela, que é doutora em criminalística, direito penal, acho que é desculpe, Daniela, depois você corrige todo mundo aí, procure Daniela, que é especialista na área. O tema na ONU dela, brilhante, né? Ela desenvolveu de forma brilhante, foi dentro desse tema. Dos delitos e das penas, de Marquês de Beccaria. Brilhante. Que homem extraordinário. Na casa de 20 anos, do século XVIII, escreveu aquela obra. É um opúsculo, é um livro rápido. Quem tiver interesse no assunto, vale a pena ler. Então, eu me lembro de um ou dois desses argumentos devem ser do Marquês de Beccaria. Não me lembro qual que vai ser, porque eu vi vários autores e estabeleci minha opinião. Então, brevemente, não se pode, se o Estado existe para defender os direitos humanos, se não defender a vida, que é a vida física, ou para quem não acredita em vida espiritual, a vida por inteiro, o que mais ele vai se arrogar defender? Existe erro judicial, o judiciário. Então, olha, descobrimos agora que não foi ele que cometeu aquele crime hediondo. Vamos lá pedir desculpas ao quê? Aos despojos carnais, aos ossos, à família, ou ao próprio desencarnado? Vamos chamar um médico para pedir desculpas? Como é que é isso aí, gente? Não se pode voltar atrás. Terceiro, se existe uma certa pena combinada, vamos imaginar, estabelece-se que existe a pena de morte para um determinado ilícito, grave, lógico, né? Um crime hediondo, vamos imaginar um sequestro. Sequestrou, pena de morte, vamos imaginar isso. Ou então matou, pena de morte, vamos imaginar isso. Matou que não tenha sido homicídio passional, blá, 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 homicídio doloso, né? Bem qualificado, pena de morte. O que acontece quando a pessoa já cometeu esse ilícito e sabe que está incorrendo no risco de, sendo pego, vai ser sentenciado à pena de morte, depois executado dessa forma. A pessoa é estimulada a praticar mais. A pessoa já é criminosa, né? Se é um homicídio qualificado, se é um sequestro, se é um crime de onde qualquer que seja, que se estabeleça que merece pena de morte, a pessoa já cometeu já vou morrer mesmo, então, enquanto não me pego, eu vou continuar matando, sequestrando, fazendo o que eu quiser. Não existe uma forma de regular. Precisa a pessoa saber que, quanto mais ela faça, mais ela vai ser punida. É um freio. Existe a punição também como um freio ao comportamento das pessoas. Quarto, esse foi o elemento por excelência pragmático. Sociedades, lugares, às vezes não é só uma nação, um Estado. Os Estados Unidos, a maior parte dos Estados Unidos ainda aplicam a pena de morte. Uma coisa que para mim é lamentável, que os Estados Unidos estão avançados em tantos assuntos, mas desse lado são deploráveis, né? Se não me engano, 32 dos 50 estados americanos, se não me engano é isso, eu posso estar desatualizado, ainda não aplicam muito, poucos andam, às vezes está em lei, mas já não está acontecendo tanto, mas existe. Os lugares onde se aplica a pena de morte não têm os índices de criminalidade reduzidos. O objetivo não é que se reduza o crime, o ato, ou a gente está fazendo a vingança das pessoas através do Estado. O quinto, agora espiritual, me permitam. Quanto mais a pessoa não preste, mais ela precisa viver. Isso aqui é um carrego, gente, que nós temos que ver com bons olhos. Graças a Deus, a gente merece estar aqui, porque fora do corpo é muito pior. É melhor aqui que a gente aprenda com os outros, interage com gente de outro nível. Pronto, dito isso, que uma pessoa que foi submetida a um julgamento, que não se anda sentenciando as pessoas à pena de morte, à torto e ao direito, em lugar nenhum, mesmo lá. Geralmente foram pessoas que praticaram crimes hediondos, de fato. Se eu acho isso horrendo, inaceitável, inadmissível mesmo, é um absurdo. Ninguém merece, ninguém perde o direito de viver. Ninguém merece morte. Porque quem precisa mais é justamente o danado que está aqui porque precisa estar aqui. Peço desculpas se ferir os brios, as pessoas podem discordar do que eu estou dizendo. Estou apresentando minhas razões. Porque eu tenho que falar da Charlie Hebdo. Então, dito isso, só pena de morte é um horror para mim. Agora, vocês imaginam o que eu quero dizer sobre ato terrorista. Eu decido, porque eu acho, que
Eu posso explodir aquelas 15 pessoas ali. Vou lá, explodo. Eu acredito e ponto final. E vou lá... Ou esses foram engraçadinhos, né? Nem se explodiram só os outros. Mas beleza. Porque ainda o suicida parece mais louco, a gente perdoa um pouquinho. Vocês entendem de que forma eu estou perdoando, né? É de onde a sentença e execução de pena de morte. Imagine, só o fato de se cogitar a pena de morte eu já acho estranho, né? Muito estranho. Então, é claro que o ato terrorista é um horror, gente. É um horror. Isso é indiscutível. Ponto. Isso é assunto pacífico e universal. Agora, Je suis Charlie. O que se fala sobre liberdade de expressão? Eu posso aqui jogar uma charge de machista, botando mulher como lavando louça e dizendo, é isso aí, tem que ficar aí. Ah, mas é humor, é uma sátira, é para provocar uma reflexão sobre machismo. Vai tomar naquele lugar, não é? É correto nós invadirmos o espaço das pessoas, o direito das pessoas? Vamos começar, para não ficar só na teoria. Tomar naquele lugar é bom, gente, a pessoa pode gostar. Eu falei assim, que é a forma de dizer, isso para de ser malandrão e dizer, eu nunca matei ninguém, um lápis, uma caneta. Através de um discurso público, a pessoa não pode incitar o ódio e violências privadas. Que hipocrisia! Essas pessoas não são tolas, não são ignorantes, não são estúpidas. Elas sabem que elas provocam comportamentos violentos escrevendo, publicando. Não influenciam? Como não? Uma jovem... Por favor, Wagner, a primeira charge. Eu selecionei, recebi autorização dos Espíritos, 4 charges da Charlie Hebdo. Por favor, a primeira charge. É a da ministra da Justiça, eu não sei se ainda é hoje, perdoem que isso eu não tenho dado agora. Uma ministra da Justiça francesa, mulher, chegar a uma condição de ministério, já é elogiável, né? Mesmo lá, sociedade muito machista, viu? Olhem só, negra, da Guiana Francesa, olhem só como eles publicaram. A Charlie Hebdo foi processada por causa disso. Isso é direito de expressão? É direito de expressão? Por que não colocou uma pessoa branca assim? Eu, por exemplo, eu estava dizendo, poxa, eu nunca fui interpretado como macaco ou como banana, todos os dias eu não passo o dia sem banana. Ninguém nunca me chamou de macaco. Por quê? Eu adoro banana. Ontem eu comi 5 bananas. Ninguém me desenhou e me falou, macaco. Por que não me chamaram de macaco até hoje? Isso é abominável. Essa mulher 100 vezes, tem 100 vezes mais merecimento do que o malandrão para não usar palavras carregadas, que se julga como Deus, por isso eles têm problema com a religião. Eles se julgam deuses. Eu sou intocável. Tem uma charge, inclusive, com isso. Que eles são... Assim, teve o filme Os Intocáveis, né? Então, fizeram vou mostrar só as mais chocantes, viu? 4, escolhi 4. Nós temos que trazer isso para a internet. Eu só partilhei essa com os meus amigos íntimos, alguns poucos, mas as outras eu nem queria mostrar, mas vamos mostrar. Isso é terrorismo moral, amigos. Eu sou jornalista, eu sou chargista, eu faço o que eu quiser. Tem gente que é assim como artista, tem gente que é assim como religioso. Por exemplo, isso falta uma pesquisa mais detalhada, mas um amigo muito íntimo e que foi evangélico e estudou numa certa corrente evangélica, então ele está representando pelo menos uma corrente que eu não vou citar. Eu disse que ia pesquisar porque isso é recente, isso eu não pesquisei, mas eu sei que há correntes evangélicas, isso não é evangelismo completo, que dizem que os negros surgiram do drama do dilúvio, na época de Noé. E esse amigo veio me dizer, Benjamin, tem detalhes aí adicionais, eu não sabia desse detalhe. Vou pesquisar, amigos, mas eu sei que é uma fonte segura porque ele estudou lá dentro. Então, mas eu estou dizendo, porque não chequei, foi de um amigo que deve estar presente. Ele disse, olha, para eles, o negro surgiu do incesto entre Noé e seu filho. O filho embriagou o pai, segundo o texto bíblico, o filho embriagou o pai, não o pai que embriagou e se soltou, não é? E fez sexo com o filho, e aí então o filho foi amaldiçoado, o filho, não o pai, surgindo a raça negra. Como é que alguém consegue, nos dias de hoje, sustentar publicamente uma aberração dessa e dizer que isso é palavra de Deus? Essas pessoas não sabem que estão falando em nome de forças do mal. Enfaticamente, forças do mal.
eu sou pastor, eu sou padre, eu sou médium espírita, eu falo o que eu quiser. Não! Serão mais cobrados, muito mais. Eu sou da turma, seremos mais cobrados, muito mais cobrados. Nós temos que ter um mínimo de consciência e respeito. Estamos falando em nome de Jesus, das forças do amor. Tem que haver um filtro na minha interpretação. Não é a Bíblia, sou eu que estou interpretando, mas está dito literalmente. Nós não podemos ser literais. Palavras de Jesus: nécios por acaso estáis tardos em inteligência, pedindo que nós pensássemos de forma metafórica, figurada. Só pessoas com menos de 5 anos ou pessoas com distúrbios mentais não conseguem ler metáforas. Nós usamos metáforas a todo momento na fala. E algumas pessoas distorcem e acreditam em suas distorções. Eu posso. Por exemplo, um bispo de uma igreja evangélica disse: eu vou ser agora proibido de fazer discursos homofóbicos contra a homossexualidade. Brevemente. Os próprios religiosos vão se insurgir. Não se pode dizer que mulher é inferior, nem negro inferior, nem gay é desequilibrado. Vocês estão entendendo? Não pode, é impossível. Não corre mais. É uma época em que nós estamos vendo polarizações, não é? As pessoas acham que isso é decente, justo, elegante. Isso é um horror, gente. Mas vamos seguir. Então eu posso publicamente... Por exemplo, mas foi Charlie Hebdo, grande, influente, chargista. Quem diz que a pessoa influente e muito conhecida por isso é intocável? Gente, falar de uma autoridade da justiça do seu país, a ministra da Justiça, foi processada muito bem. Aí então aquela moça do Rio Grande do Sul, no meio do calor das emoções, foi racista? Muito. Foi aquele escândalo todo porque ela chamou um jogador de macaco, foi aquela pressão nacional toda, né? Aqui dentro, quero dizer mais. Teve um pouquinho fora, mas basicamente aqui, a mídia e tal, tá certo, tá. Mas Charlie Hebdo, francês, não é? Charlie Hebdo pode fazer o que quiser, falar o que quiser. Lindo, liberdade de expressão. Cinismo. Quem desrespeita não está representando nenhum direito civilizado. É uma pessoa primitiva o bastante, indecente o bastante, porque não é primitiva intelectualmente, é moralmente. Primitiva o bastante para nascer uma sociedade civilizada, instruída, culta, e mesmo assim faz uma palhaçada para ter vergonha. Não, eu até tenho problemas com negros, eu tenho que ter vergonha disso. Tenha vergonha, criatura! Você está numa sociedade civilizada, as pessoas vão rir. Mas no fundo dizer, que cara ridículo, ele acha que a pessoa vai ser avaliada pela cor da pele, lá dentro da França, amigos, é claro. Então, cara, é tão coisa ruim, a gente fala coisa ruim aqui, coisa ruim, que não adiantou nascer na França, não entra, porque o ego e o espírito não adianta, não entra mesmo, porque só entra o que a gente quer, o que a gente concorda. Então não, intocável, é um chargista. Liberdade de expressão, ninguém é livre para desrespeitar terceiros. Ninguém é livre. Porque a justiça foi frouxa na França, o pior acontece. Graças ao intelectualismo excessivo, questionamentos, relativismos demais, não se pode relativizar o que é desrespeito. Sigamos, próxima charge, Wagner. Só para vocês verem como realmente é grave. Próxima charge. Como é que eu pego uma religião, um livro sagrado, e digo, olha aí, c'est lá, é só botar o A no final. Como é que eu pego um livro sagrado, seguido por 1 bilhão de pessoas no mundo, e eu digo que esse livro sagrado é isso aí, incitando as pessoas a ideia de que, na verdade, que bota a pessoa trajada para dizer que toda pessoa do Islã é um radical, fomentando a islamofobia, como vários autores têm falado, ou seja, há uma vertente que está prestando atenção para esse tópico. Se nós ficarmos nessa, vamos falar, eu sou em nome da liberdade, em nome do respeito. Se nós estimulamos um confronto, se nós ficamos fomentando o ódio contra minorias, alguns autores falam, 6,5 milhões de pessoas na França, é a maior comunidade muçulmana da Europa. 1/10 da população é muçulmana. Uma minoria perseguida, discriminada, os jovens não conseguem emprego facilmente. Então, há uma vinculação pública e festejada de atitudes ou comportamentos ou criminosos de uma natureza como essa, de um crime dessa ordem, tão hediondo, além do hediondo, né? Terrorismo. Vincula-se essa minoria. Nós criamos todo o contexto para fomentar o crime em quem já tem a tendência à criminalidade.
E depois que a gente joga o rapaz no abismo, desesperado, sem conseguir emprego, sem conseguir... Há 5 vezes menos chance de um jovem conseguir emprego, tendo a mesma formação acadêmica, as mesmas condições, o mesmo currículo. Sendo muçulmano, 5 vezes menos chance do que se for um francês convencional. Nós criamos esse contexto e depois disso, quando acontece um ato criminoso, associamos ao Islã. A direita, não só francesa, mas europeia, está sendo fomentada a uma histeria tão perigosa como o do fundamentalismo do Islã. Se nós ficarmos polarizando dessa forma, sem buscarmos a causa profunda, nós vamos todos para o abismo. Não funciona nós queremos linchar a comunidade do Islã. Como não funcionou linchar judeus, linchar ninguém, somos todos seres humanos. Muito bem. Próxima charge. Precisa ser católico para não gostar disso? Se não me engano, essa é católica. Vamos seguir. Olhem só. A gente defende aqui, a gente combate a homofobia. Vocês acham, olha, o lobby gay no conclave, vocês acham que isso está defendendo, posso dizer como homossexual, isso não está defendendo a homossexualidade de ninguém. E o que vocês acham que os católicos vendo isso acham? Próxima imagem, para a gente parar logo, por favor. Olhem só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é terrorismo moral. Eu preciso ser católico para me irritar com isso? Isso é contra Deus, gente. Isso é a pessoa está zombando de Deus e da espiritualidade. Zombando de tudo que é sagrado. Então, a ordem é, nada é sagrado. Tudo pode ser zombado. Não, tudo é sagrado se nós colocarmos o respeito na frente. Se nós não considerarmos sagrado o direito à liberdade, e o direito à liberdade só será bem defendido se as pessoas souberem que meu direito, princípio elementar, gente, isso é tão batido. Quando invado o direito do outro, eu posso achincalhar os sentimentos de outra pessoa, enquanto eu aqui gargalho, porque eu estou ferindo, porque eu estou defecando, porque eu sou um macaco. Isso é um macaco moral. Porque se fosse um animal não seria culpável, é um ser humano. Por que é que não houve um atentado terrorista em outros lugares da França? Foi exatamente na Charlie Hebdo. Não há razão, não podemos dizer isso, não pode relativizar. O ato foi errado, mas nós temos que procurar as causas. Nós não queremos resolver, nós não queremos que isso não volte a acontecer. Então a pessoa pode fazer terrorismo moral. Eu posso ficar alfinetando uma pessoa até que uma delas, de uma população de 6 milhões de pessoas, enlouqueça e venha me matar. Ai, deixa de ser idiota, hipócrita. E não pode a cultura toda se manifestar. Amigos, a espiritualidade superior, no caso, o princípio é Santíssima Trindade, 3 em um só. É mais do que isso. Tudo está interligado a Deus. E a pessoa faz uma manifestação de sua natureza indigna como essa, publicamente. Nem teve vergonha de fazer isso. São ateus desrespeitosos. Uma pessoa pode ser ateia, decente, claro. Mas eu não posso ser de nenhuma religião ou sem religião e agir dessa forma. Algumas pessoas estão aproveitando para atacar as religiões todas. Os monoteísmos são todos assim. Então, o que diremos do materialismo de Mao Tse-tung? 80 milhões de patrícios mortos diretamente por ordem ou sob tutela dele, na China comunista do século XX. E o que dizermos de um materialista ateu, todo seguindo o racionalismo científico, o materialismo histórico, de Stalin? O problema é o ser humano, amigos. Não vamos entrar nessa hipocrisia, essa racionalização tola também. Onde há poder e ser humano, a degenerescência acontece. Cabe-nos, então, ser conscientes, sem religião ou com religião, sendo política, sendo justiça, sendo qualquer assunto, respeito. Combater preconceitos é focar respeito. Não vai haver solução ou sobrevivência para a espécie humana se nós não defendermos de forma ardorosa o princípio do respeito. Queremos, então, defender alguma ideia? Vamos à justiça. Esse jornal poderia ter sido fechado, essa revista, há muito tempo. Não pode haver censura à arte, não pode haver censura prévia. Com a autoridade militar, não, isso aqui não pode ser publicado, isso vai. Mas depois a justiça tem que ser livre e draconiana na defesa das minorias ou de quaisquer pessoas que tiveram seus sentimentos desrespeitados. Obrigado.
Obrigado. Mas acho que eu estou influenciado mesmo, viu? Não fui eu não, mas deixei. Obrigado, Yolanda. Olha quem puxou a palma. Logo, Yolanda. Porque é um absurdo mesmo, né, gente? Teve a disposição de quebrar o padrão da casa, né? Muito bem. O orgulho no lugar certo. Isso aí é a minha dignidade que está acompanhando isso aí. Porque se a dignidade do outro é desrespeitada, a minha vai ser certamente. É só uma questão de tempo. E de circunstância e de desejo do outro me desrespeitar. Não existe isso, mas eu não sou negro, eu não sou mulher, eu não sou homossexual. Meus amigos, todos nós estamos. A maior parte aqui é nordestino. Todos aqui, não me lembro de alguém aqui. Todo mundo é brasileiro. Pronto, já estamos inclusos em vários grupos. Alguém é discriminado por ser feio, por ser baixo, por ser da terceira idade, por ser homem, por ser bonito, inteligente, culto, ter títulos, ter dinheiro, ter poder. Tudo isso gera também discriminação. Onde houver desrespeito, há, portanto, a falta de base para a humanidade sobreviver. Então, acho que é disso que tenho a dizer. Bem, e tudo isso surgiu de onde veio essa civilização que 10% da população é de uma minoria discriminada e perseguida? Da colonização, do santo movimento de colonização europeia durante vários séculos, até o século XIX, como a França fez, a França imperialista. Então, os povos que foram invadidos, explorados em séculos passados, agora vem para a fonte, a origem dessa invasão e continuam ainda hoje sendo desrespeitados desse modo. Então, ou a gente resolve, a Europa ainda está se julgando inocente, gente. Então, como civilização, nós brasileiros não nos julgamos inocentes em nada. Acho que podemos falar. Porque nós brasileiros, não. Brasileiro, né, a gente faz isso. Vai perguntar um francês, fala isso com um francês. Um francês não diz francês. Por que não? Por que não? Se nós não somos autocríticos, não podemos ser críticos. Então, essa ideia de que eu sou melhor porque o meu é meu e o dos outros é dos outros, isso é elementar, primário psicologicamente, amigos. Minha família, minha classe social e os outros, mas isso é infantil, emocional e moralmente. E nos vai levar a cometer absurdos intelectuais que as pessoas um pouquinho mais equilibradas que nós vão enxergar lá adiante. Então, eu agradeço a compreensão de vocês. Desculpem, é inevitável, né? Aí tem minha raiva mesmo, não é ira sagrada não, tem minha raiva junto. Mas é uma raiva boa. Aí a raiva boa do ego em defesa de todas e todos nós. E, principalmente, é um assunto sério demais. Tem a indignação deles também, lógico, né? Mas aqui vou assumir a minha parte. E um assunto sério demais para a gente brincar com isso. E dizer, todo mundo, je suis Charlie. Eu não digo uma síntese desse. Não teria disposição para dizer isso. Como assim? Vamos dizer, eu sou de Jesus, ou... Vamos usar princípios intemporais. Eu sou pela liberdade, eu sou pela justiça, pelo respeito. Mas pegar um chargista indecente. O humor é uma manobra arriscada, amigos. Muito arriscada. Um humorista veio dar uma de vítima essa semana. Recentemente, foi essa semana. Vocês sabem, né? Um humorista da televisão, da velha guarda. Mas no passado, os negros, os gays e os feios não tinham isso. Ele não brincava com feiura, não. Porque ele é feio. Ele brincava, porque eu assistia, eu era criança, assistia. Ele brincava, era com a homossexualidade e com o negro. E o que ele fez? Convidou 2 homossexuais e um negro para poderem ficar zombando o tempo inteiro, porque ele era o centro das atenções o tempo inteiro, na base do deboche, do ataque ao valor do outro. Isso é a postura dos covardes. Isso é a postura do covarde. O meu valor está na base de abaixar o valor dos outros. É covardia, é a revelação da baixa autoestima. A covardia porque em vez de eu ataco o ponto fraco do outro, gratuitamente, em vez de buscar meu ponto forte, e por isso eu respeito o ponto forte dos outros. E ainda quer se colocar como uma pessoa que não está entendendo o que está acontecendo. Não é? Em vez de começar a pedir desculpas em público, porque achincalhou comunidades reprimidas. Então, mas é difícil, não é? Esse tipo de reflexão. Pedir desculpas pelos erros cometidos no passado, estamos expostos a isso, não é? Acho que é devido, não há nenhum mérito, que eu falei há pouco, né? Cometer essa heresia de falar isso de Jesus, que sofreu uma lavagem cerebral de uma mulher que queria se desculpar porque foi mãe solteira. A gente pensa se Nossa Senhora foi mãe solteira, e foi. Na minha opinião, hoje ela ficou grávida por meios não normais. Sim, normais quer dizer não comuns.
Sim, porque precisava haver uma seleção genética especialíssima para que houvesse o corpo extraordinário de Jesus, para portar o espírito que ele era. E também em relação a Maria, sim, tanto é que se fala, na doutrina católica, por exemplo, está certa, na minha opinião, isso é opiniático, viu? Vocês não precisam seguir isso aí. Que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Que é essa mancha aí? Não havia pecado nenhum nela, nenhum erro, nenhuma falha. Ela já nasceu pura, Buda, Cristo. Tanto Jesus como ela nasceram já resolvidos, completamente puros. E não porque não teve aquele pecado de querer fazer sexo, né? Gente, isso é uma figuração para crianças, né? Isso é muito elementar. A gente sabe que o problema da humanidade não está no sexo. Estamos falando de assuntos muito mais graves aqui, os verdadeiramente perigosos. Esses sim são o caminho da solução e do caminho. O caminho da solução e da paz, da sobrevivência das pessoas. Não é só do progresso, é da sobrevivência, reforçando isso aí. Vamos então passar para esse final. Nossa Senhora, Nosso Senhor nos iluminem nesse momento. Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus, Arcanjo Búdico Gabriel, que nós recebamos toda a inspiração, toda ajuda para transformarmos em atos as reflexões de hoje, para que nós não participemos dos delírios de vitimização indevida, se como cultura ficamos dispostos a perseguir uma jovem branca, muito jovem, do Rio Grande do Sul, por que não estamos dispostos a ser críticos com uma pessoa que provocou um atentado? O atentado é abominável em qualquer ótica. A questão não é discutir o valor do atentado, inexplicavelmente negativo, mas é uma provocação para que a energia positiva flua para esse polo negativo e nós geremos a energia do despertar de consciência para as nossas falhas, onde é que estamos cometendo erros equivalentes. Maria Santíssima, Jesus, Arcanjo Búdico Gabriel, nos ilumine, nos inspire, nos proteja de todos os modos. Nos colocamos em suas mãos. Todas as entidades sofredoras aqui presentes sejam tratadas, curadas, abençoadas, levadas a bons lugares. Todas e todos aqui presentes recebam essa luz especial, espiritual, que nos inspire e nos proteja para que lá fora tenhamos um estímulo maior, um alicerce melhor para as nossas escolhas e decisões pelo melhor. Que enxerguemos o mal para focarmos o bem. Que percebamos a escuridão para notarmos adiante a luz. Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus, Arcanjo Búdico Gabriel, a Santíssima Trindade para alguns, ou todos os santos espíritos e crísticos anjos de Deus, pedimos sua bênção, sua paz, hoje e sempre. Assim seja.